Vasco é mais que o time, é uma seleção. Maior torcida do Brasil, chamada de paixão. Tem a força jovem. Fala família, beleza? Aqui o William na voz. Exatamente 18h27 da noite, né? Vamos fazer esse vídeo aqui do pré-jogo, né? Hoje o Vasco joga às 9h30 contra o Lanús, lá na casa do rival. E nós viemos trazer aqui as notícias, né? Que nós temos aí ao decorrer do dia, fomos juntando para poder trazer as informações devidas aqui para você, torcedor vascaíno, que irá acompanhar essa partida de mais tarde, né? O Fernando Diniz assumiu o Vasco logo por essa segunda-feira, né? Fez o seu primeiro treino. E aqui um portal Papo na Colina vem dizendo a seguinte informação pra gente, tá? O Vasco inicia a reformulação com o apoio de Diniz. Começou os trabalhos nessa última segunda-feira do dia 12, no CT Moacir Barbosa, com a missão de ajustar a equipe ao curto prazo para o confronto de hoje diante do Lanús, pela Copa Sul-Americana. Mas, nos bastidores, a reformulação do elenco já está em curso. O técnico foi autorizado, quer dizer, carta branca, né? O Pedrinho parece que dessa vez deu carta branca e não irá ter tanta interferência do Felipe como diretor de futebol, né, nas mudanças e nas possíveis escalações que o Fernando Diniz irá fazer diante do elenco do Vasco, né? Aí vem aqui dizendo aqui que o Pedrinho deu, né, a indicar nomes, apontar carências e definir saídas do grupo. Então, provavelmente, né, vamos ter aí nessa janela do meio do ano bastante saídas e mudanças, né? Jogadores novos chegando, assim a gente espera, né? Que alguns jogadores que já estão aí, eles indo embora para poder até mesmo enxugar um pouco essa folha, a gente conseguir trazer jogadores que tenham mais qualidade para poder estar, né, dando seguimento ao longo do campeonato do Vasco. Aqui diz assim, ó: a saída do Marcelo Santana do cargo de diretor de futebol abriu espaço para um perfil mais atuante no mercado, capaz de acelerar negociações e fortalecer o time. O nome idealizado é o do Rodrigo Caetano, tá? Desde já, eu acho que é um excelente nome, mas acho muito difícil, né? Ele já teve uma passagem pelo Vasco, né? O Rodrigo, e hoje é um dos aí, né, dos caras aí que do meio do futebol aí, diretores de futebol aí que são, né, bem conceituados, né, na parte de direção de futebol. O Rodrigo Caetano hoje, se eu não me engano, é um dos melhores, se não for o melhor, hoje em atividade, né? Hoje ele atua pela CBF, né, mas a gente não sabe com a chegada do Ancelotti lá na seleção brasileira o que vai acontecer de fato, né? Então, a saída do Marcelo Santana do cargo de diretor de futebol abriu um espaço para um perfil mais atuante no mercado, capaz de acelerar a negociação e fortalecer o time. O nome idealizado é o Rodrigo Caetano, mas o dirigente segue vinculado à CBF, né, à seleção brasileira, e no momento de sua chegada é considerada improvável. Claro, é improvável, entendeu? Eu não sei se isso foi lançado, né, na mídia para dar um abafo, né, na saída do Marcelo Santana e no que ele falou, né, de fato, ou se de fato existe, né, uma sondagem aí do corpo, né, de administração do Vasco pelo Rodrigo Caetano, né? Aí dele aqui, o CEO assume o comando no mercado por hora. Enquanto o novo nome não é definido, né, o Carlos Amodeu é que vai permanecer ali com o cargo que era do Marcelo Santana. Cara, sinceridade, eu não consigo ver o Carlos Amodeu como poder executar esse trabalho. Então, ou o Vasco vai manter sem, né, e vai deixar aí o técnico, né, tomar as frentes junto com o corpo administrativo do Vasco, né, que seria o Diniz mais o Pedrinho e o Felipe, ou eles vão trazer alguém de peso. Eu espero que traga, assim, que eles consigam trazer o Rodrigo Caetano, que seria uma boa para o Vasco. Claro, ele sozinho, sem influência de empresários, né? Porque o que estraga o nosso clube hoje é justamente essa influência dos empresários aqui, né, atrapalhando, né, negociações, entendeu? E colocando os seus bem-interesses, né, acima do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não pode ter nada acima dele, a não ser um bom desempenho, né, para que tudo corra bem dentro do clube, né? Aí aqui vem dizendo assim, ó: o ex-jogador Felipe Loureiro, mantido como coordenador técnico, claro, o Pedrinho não teve, né, culhão nem capacidade de tirar ele, né, de mandar ele embora, não só pelas partidas que o Vasco jogou e perdeu diante dele, como técnico interino, mas por tudo que
sabe, que a gente vem percebendo, entendeu? A falta de comunicação, o jeito, o modus operandi horroroso que ele trata jornalistas, que ele trata as pessoas nas entrevistas, inclusive falando até mesmo do Capasso, né? Aquela fala infeliz dele sobre o jogador. Eu acho que isso não é profissional, eu acho que isso não é o modo que a gente espera que um diretor de futebol venha se comportar diante, né, do público, diante da sua torcida. O presidente aqui vem dizendo mais ainda, mas não será responsável direto por negociações. Então, quer dizer, com a chegada do Diniz, o Felipe ele não vai ter mais esse peso, né, de ter que dar palpites em negociações e algumas coisas. Claro, ele vai ter ali, mas o que vai pesar mais agora, eu acho que é a palavra do técnico. Eu acho que deveria ser feito isso em todos os clubes do Brasil. A palavra do técnico tem que prevalecer, porque é o técnico que está ali, ele sabe das carências, ele está no dia a dia, ele está treinando o time, ele sabe do que ele precisa. Então até quando a gente vai ter interferência de pessoas que nem, de fato, estão ali na beira do campo o tempo todo, entendeu? Vendo os treinamentos, acompanhando jogador por jogador, querer dar palpites ou querer tomar decisões de jogadores que podem vir ou podem sair. Eu acho que o técnico, o Fernando Diniz, ele é um cara carimbado no mercado, entendeu? É um técnico bem experiente, não é um técnico bobo. Eu acredito que se ele, de fato, conseguir, né, entender o que tem ali dentro daquele corpo de jogadores ali, para que ele possa fazer umas alterações, tem que ser feito, e eu acho que ele é um técnico muito capacitado para isso, né? E a gente tem aqui, rapaziada, o GE vem trazendo a matéria para a gente também, falando justamente sobre a possível escalação e os nossos desfalques, né? Hoje, né, o Vasco vai contar com 3 desfalques hoje, né? O Dimitri Payet, um jogador também que não vem performando muito bem, entendeu? Jogou um ou outro jogo que ele deu uma diferença ali, mas devido a toda a situação e a sua lesão agora que ele sofreu, né, ele tá fora. O Lemos, né, e o Lucas Freitas também não voltaram, ainda estão no departamento médico e tudo mais. Então a gente hoje fica sem esse trio, mas o Vasco hoje vai com todos os jogadores, não vai poupar jogadores hoje, né, para poder conseguir surpreender o Lanús lá na sua casa. E também, hoje aqui a gente já tem uma provável, né, uma provável escalação, né, que deve ser aí o Léo Jardim, né, deixa eu achar aqui certinho para poder não dar informação errada. Né? Nessa partida o Vasco terá 3 desfalques, aqui eu já falei dos desfalques, Diniz, Lanús, deixa eu verificar aqui, tropa, tava aqui, é porque no computador, esse computador aqui, só Deus ele sai. Então vamos lá, ó, os relacionados para a partida de hoje, Adson, Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, né, ainda continua sendo relacionado, aí eu que achei que ele não fosse ter vaga aí com o Diniz, mas enfim, né, Lloyd Augusto, Lucas Oliveira, Lucas Piton, outro jogador também que em breve, meu irmão, esse lateral aí vai ser barrado, Luiz Gustavo, Lincoln, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo Verrete, no caso, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Ryan, Esforza e Tietê. Quer dizer, então a gente está aí com o time que nós temos, né, completo, sem muitas novidades, né? O nosso maior problema é quem fica de titular e quem é o banco, porque o Vasco não consegue ter um banco de qualidade, entendeu? Então, assim, cara, a gente tem tudo hoje, né, para fazer um jogo conservador, um jogo atento, entendeu? Já tendo em vista que o psicológico desses jogadores não estão bom, então não tem por que se precipitar contra o Lanús. Eu acredito que o Vasco tenha que manter a calma, deixar o adversário mostrar, né, qual vai ser a arma que eles vão utilizar e o Vasco contra-atacar esses adversários. Porque se o Vasco for de peitão aberto, com o time que tem, com a instabilidade mental, né, física que tem esse time, vai ficar muito complicado para a gente conseguir jogar de igual para igual, entendeu? Com o Lanús lá, uma vez que eles vieram para cá com 5 desfalques e conseguiram arrancar o 0-0 do Vasco. Lá eu acredito que eles vão estar com o time completo, então será um jogo bem truncado, aquele estilo argentino, entendeu? De amarrar o jogo. E se deixar eles abrir o placar, então aí que acabou. O Vasco não pode, de maneira nenhuma, deixar que eles venham abrir o placar na frente, porque se eles fizerem isso, eles vão dominar o jogo como eles sabem fazer bem. O time argentino, a gente sabe que é um time catimbeiro, entendeu? Um time que, meu irmão, sabe trabalhar com o placar a seu favor, diferentemente do que o Vasco fez contra o Vitória, né? Depois das modificações que foram feitas e tudo mais, o Vasco piorou,
entendeu? O time, cabeças de área batendo cabeça, né? E aqui a gente viu o resultado, a virada do Vitória em cima do Vasco, depois do Vasco ter feito o placar de 1-0 no primeiro tempo, ter tido um jogador a mais também no primeiro tempo e no segundo tempo, e mesmo assim não conseguiu manter o desempenho e trazer a vitória, né, no Brasileirão. Então fica complicado, né, o Vasco sair na frente do placar e não conseguir administrar. Mas hoje é fundamental que o Vasco tente sair na frente do placar e consiga manter-se na frente do placar. De forma alguma, o Vasco saindo atrás do placar hoje vai ficar difícil, uma vez que a gente conhece muito bem o modus operandi dos times que são lá da Argentina. Eles realmente sabem trabalhar o placar, sabem deixar o adversário nervoso, e jogando em casa então não será diferente, né? Os prováveis que vão para campo hoje, né? Os relacionados para campo, né? Quem deve começar de titular hoje: Léo Jardim, Paulo Henrique, né? Um lateral ali direito que eu gosto muito, de muita força, apesar de não ser aquele excelente lateral, mas ele sempre ajuda, pouco compromete o time. João Vitor, né? O nosso zagueiro, que é muito contestado, né? Um zagueiro que tem falhado bastante, tá sem tempo nenhum de bola, eu não sei o que está acontecendo. Luiz Gustavo, Lucas Piton, né? Piton, né? O lateral que só sabe cruzar, e quando cruza, né? O Verratti tem que se virar lá sozinho dentro da área. Hugo Moura, né? Que também nas últimas partidas não tem vindo bem. O Hugo Moura, ano passado, ele teve uma ascensão, ele teve, sabe, momentos muito bons ali, mas devido a esse ano, eu não tenho visto o Hugo Moura mais com aquela aptidão, aquela vontade de querer de fato ali ajudar, não ser só um cão de guarda ali, mas também tem errado muitos toques de bola. Então, assim, tá bem difícil. Tietê, com a entrada do Tietê, eu acredito que a gente ganha um pouco mais de qualidade, né? Justamente nessa saída de bola do Vasco ali pelo meio. Jair, né? Aí tá na dúvida se entra o Tietê ou o Jair. Eu acredito que vai o Tietê. O Jair deve ser utilizado no segundo tempo. Gosto muito do Jair, tá? Apesar que depois da lesão, tá tendo uns altos e baixos, mas o Jair, ele tem uma qualidade no toque de bola que nenhum desses dois aí tem. Coutinho, né? Nosso meia, né? O armador. A hora que esse time conseguiu de fato entender a genialidade, né, que esse jogador tem, eu acho que talvez o Coutinho ele seja mais feliz no Vasco. No momento tá muito difícil, o Coutinho também tá vindo de altos e baixos, né, ainda não conseguiu mostrar de fato para que ele veio. Mas eu acredito muito, porque sabemos do Coutinho, jogador de seleção brasileira, jogador de Champions League, jogador que jogou muito tempo na Europa, tem essa qualidade, e isso a gente não pode negar. Nuno Moreira, né, o português que chegou e surpreendeu a todos, entendeu? Ainda não conseguiu entrar naquele ritmo ainda, né, de futebol brasileiro, sul-americano, aquelas coisas. Um jogador que está mais acostumado com o futebol europeu, tá tendo suas dificuldades, mas mesmo assim dá para ver que é um jogador que tem muita qualidade e vai ter, com certeza, vaga nesse time aí do Diniz, né? O Ryan, né, eu acredito que pela sua velocidade, né, às vezes dá umas cabeçadas lá na frente, tudo mais assim, erra algumas coisas, entendeu? Coisas bobas, mas é um jogador que tem uma velocidade boa e pode ser que seja até hoje, pro jogo de hoje, uma arma secreta. E o Verratti, né? É aquela situação, né? O time tem que parar de jogar pro Verratti, o time tem que jogar pro time. Se o time ficar jogando pensando que tudo que a bola que vai ser alçada na área, o Verratti vai chegar e vai fazer gol, fica muito complicado. O Vasco não pode se basear em cima de uma nota só. Ele tem que ter outros tipos de jogada, jogadas de infiltração, jogadas pela lateral, jogadas de profundidade, jogadas de velocidade, entendeu? Bolas enfiadas para que o Ryan, ou até mesmo um lateral, ou até mesmo um volante possa chegar chutando. O Vasco precisa muito mudar esse modus operandi de jogar, de cruzamentos, o tempo todo em cima da área. E é isso, tropa. Então, cara, não tem muito para falar. Eu não vim aqui para debater em gestão hoje, não é meu intuito. O meu intuito hoje aqui era passar essas informações, né? Os planos que o Diniz vai ter pela frente, entendeu? Essa situação que tem aí em relação a quem vai chegar, quem vai sair, qual jogador que vai ficar, né? Vai começar agora muita especulação de jogador que vem, jogador que não vai, que o Diniz pediu 2 jogadores do Fluminense. Então, assim, cara, tudo isso vai se basear muito, isso a gente só vai ter a certeza na janela do meio do ano que está se aproximando, para que a gente possa ver como é que vai ser o andamento no segundo semestre do Vasco da Gama. Quero aqui agradecer a todos vocês. Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, entendeu? Me ajuda, entendeu? Eu tô aqui na maior humildade para poder tentar trazer, né? Trocar uma ideia, bater um papo com vocês. Eu parei um pouco com as lives,
né? Até mesmo para que a gente pudesse ter assim, mais público para quando for abrir as lives a gente conseguir trocar uma ideia. E eu quero muito trazer vocês para cá. Se inscreva no canal para vocês poderem participar do sorteio. Assim que a gente bater 1000 inscritos aqui no YouTube, né, eu vou fazer um sorteio de 2 camisas do Vasco, né, mais um Pix de R$500, tá bom? Tamo junto, muito obrigado por tudo, Deus abençoe e vamos que vai dar Vasco. Vasco é mais que o time, é uma seleção. Maior torcida do Brasil, chamada de paixão. Tem a força jovem, a guerreiros da colina, a embaixada vascaína e a Vascaíns da Barreira. Temos o melhor time de 2024 e o Brasileirão